Tenho que aceitar? Tá. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles que vão ver depois, na continuidade. Hoje a gente vai falar sobre os atributos da divindade. É o capítulo 1, ainda falando sobre Deus. Então, muito a gente já falou sobre Deus, seus atributos, dentro de uma forma, de uma visão mais apropriada para a Umbanda. Né? Vamos dizer assim, uma visão de Deus mais emoldurada. E hoje a gente vai falar sobre a visão da codificação mesmo, por Allan Kardec. Então, e aí a gente vai unir com os nossos conhecimentos, para nos fortalecer como espíritos e também nos fortalecer como praticantes. Então, eu escolhi alguns textos de introdução e eu vou ler para vocês. Não há nada que não seja Deus, em Deus. Não há nada que não se manifeste no próprio espaço de Deus, uma expressão de sua consciência criativa. Por Tata Lobo, Compreensão sobre a Consciência, Olorum, Cosmogonia de Umbanda. Agora, um outro irmão explicando sobre Deus. Deus... You have a car. You have a car. Deus é bom, criança. A sua profunda piedade estende-se ao universo inteiro. Acostuma-te a amá-lo com todo o teu coração. Procura entender a essência sagrada do seu amor infinito. Já notaste a grande alegria que te enche a alma quando a tua mãe te beija ou teu pai te abraça? Essas ternuras são carinhos do amor de Deus. De manhã, quando o sol ilumina e aquece tudo, sentes o corpo com uma nova energia. Tudo é sol, alegria, perfume e trabalho. As dores das vésperas são esquecidas. A alma é um novo clarão de esperança e promessa. Por Francisco Xavier, Deus é bom, aurora de uma nova vida entre o céu e a terra. Então, agora, iniciamos com a questão número 10, sobre este tema, atributos da divindade. Vocês acompanham certinho a tela que eu estou subindo aí? Não estou acostumada com essas coisas. Então, tá. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Kardec perguntou aos espíritos. E eles responderam, não. Ele ainda não tem a capacidade para compreender isto. Falta-lhe um sentido. Existem livros, existem exemplares que falam falta-lhe o sentido. E tem exemplares que escreveram que a grafia é falta-lhe um sentido. Então, o artigo ele muda muito o sentido da frase. Então, falta-lhe um sentido, não acredito que ele esteja se relacionando ao numeral número 1, mas há um sentido que ainda nos falta para que a gente consiga contemplar a grandeza da potencialidade de Deus. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos. Daí eu fui buscar um texto para a gente contemplar em cima dessa questão número 10. A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos, em toda a sua trajetória evolutiva. Somente Deus se conhece. É o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade, desconhecemos ainda a própria matéria que nos serve de veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Parar de estudar a sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida para avançar, porém dar saltos incompatíveis
com as nossas forças é quebrar a tônica da nossa capacidade. A ansiedade do conhecimento pode nos levar aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonia que deverá nos guiar em todas as sequências evolutivas. Basta, por enquanto, saber que ele existe e aprender algo mais sobre os seus atributos. Que o tempo, impulsionado pela nossa vontade, dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós. O que já representa um grande avanço na esteira dos erros. Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Cada vício é uma porta fechada às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma trancada à porta impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Eu grifei essa parte do texto porque eu achei, quando eu estava montando, muito interessante da gente conseguir até grifar em nós essa passagem. Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Então, quantas barreiras a gente cria, quantos obstáculos a gente cria para que, inclusive, Deus não consiga nos interpenetrar. Estamos muito apegados às coisas de criança, pela forma do nosso tamanho evolutivo. A mente cresce no ritmo que as leis determinarem, sem com isso perturbar o andamento da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. Ele está sempre presente pelos meios que acha conveniente. Entretanto, a nossa parte temos de fazê-lo, e ainda mais, aprender a fazê-la bem. Enquanto permanecemos na ignorância, sofremos as suas consequências. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada pela misericórdia de seu amoroso coração que bate dentro do infinito no ritmo da luz. Quando nos tidos para conhecer alguma coisa a mais dos nossos conhecimentos, o que fazer? Torna-se necessário estudar na área que nos compete agir. Quantas vezes a gente não faz isso no magnetismo? Porque se a gente soubesse tudo, e se a gente já desenvolvesse todas as técnicas, a gente, a cada novo paciente, a cada nova pessoa que pede ajuda e pede amparo, a gente não caía dentro dos livros ou dentro das literaturas, procurando técnicas, procurando casos semelhantes, procurando consequências, inclusive, das coisas em que a gente aplica na forma prática, não é verdade? Então, quando nos falta sentidos para conhecer alguma coisa a mais dos nossos conhecimentos, o que fazer? Torna-se necessário estudar na área que nos compete agir, procurar aprimorar os conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossas vidas todas as qualidades nobres que começaram a se despertar em nossos corações. O trabalho é imenso, a lavoura é grande. Sempre saiamos do nosso próprio convívio íntimo. Esquecer este labor é perder os princípios da verdadeira sabedoria. Vamos ainda gastar milhões de anos para conhecermos o começo das lições eternas. Como avançar agora para a área cujos registros os nossos sentidos não suportam? Se a luz do sol físico, para chegar à Terra, passa por muitas filtragens e se divide em raios para nos beneficiar todos. Para nos beneficiar, para nos beneficiar todos. O que dizer da luz do sol espiritual?
A razão diz que ela tem infinitas modificações para ajudar servindo de estímulo a todas as vidas. Toda verdade é relativa ao ambiente que deve chegar. Quem desconhece as leis naturais que vigoram no mínimo movimento dos átomos dos mundos, que bailam nos espaços, não poderá conhecer estas mesmas leis que regulam a harmonia de seu próprio corpo, ou dos corpos que servem ao espírito. Para se expressar onde se encontra, procuremos pela meditação entender quem nos governa e sejamos obedientes à força universal, que tudo se tornará sereno em nosso íntimo e ao nosso derredor. Se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração, que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos, como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso, que nos fez por amor. Eu procurei esse texto, ele é do espírito Miramês. Eu não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar de Miramês. Miramês, ele psicografava muito com seu João Nunes Maia. E ele é um espírito que labuta tanto, né, dentro da doutrina da decodificação, quanto na Umbanda, mas ele atua efetivamente na fraternidade da Cruz e do Triângulo, com o mestre Ramatiz. Então, olhem para vocês ver, todo esse último bloco que eu li é um texto bem complexo, mas ao mesmo tempo que ele é complexo, falando da natureza, dos atributos da divindade, ele é muito esclarecedor. E aquela frase ali que diz que o sol físico, ele se divide em muitos raios para chegar à Terra e nos beneficiar, e passa por muitas filtragens. Imagine como não se faz assim o sol espiritual, para que consiga nos iluminar e iluminar o nosso lado sombrio, o nosso lado mais escuro, aquele lado em que é tão frágil para nós, que a gente tenta esconder ele o tempo todo, como se fosse algo a ser preservado. E, na verdade, o movimento é exatamente o contrário. Ao invés de preservar nossa sombra, a gente tem que evidenciar, não para escrutinar para o mundo, mas para nós mesmos, para nos conhecer como frágeis, para nos fortificar. Porque só conhecendo a nossa fragilidade, a gente se fortifica. E não o movimento contrário. Alguém quer complementar alguma coisa, quer falar, quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos seguir para a próxima? Então vamos em frente. Questão número 11. Quando será possível ao homem compreender os mistérios da divindade? Ele compreenderá quando atingir a perfeição, respondeu os espíritos. Como se fosse muito fácil, né? Compreender e atingir a perfeição. Através da sua evolução. Quando isso ocorrer, seu espírito não estará mais obscurecido pela matéria, e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele o verá e o compreenderá. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo e das coisas que o cercam. O homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. Olha o quanto Kardec foi inteligente nessa colocação, que o homem confunde o Criador com a criatura. E não contente com isso, ele ainda atribui as imperfeições da criatura no Criador. Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve, o seu pensamento compreende melhor a essência das coisas. Então, a respeito de Deus, ele fez uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora sempre incompleta.
Agora eu escolhi um texto, uma parte do texto, que é do Tata Lobo, do capítulo 5, de como praticar Umbanda. Quanto mais íntima e clara a comunhão com o nosso íntimo, e em consequência com o íntimo de todos, porque só conhecendo a nós mesmos que nós temos condição de conhecer o outro, assim já dizia Cristo, amando a nós mesmos, nós temos condição de amar. Conhecendo a nós mesmos, nós temos condição de conhecer o outro. E evidenciando em nós mesmos, nós temos condição de evidenciar no outro, seja a dor, seja a felicidade, seja o sofrimento. Então, esse parágrafo é muito bonito. Quanto mais íntima e clara a comunhão com o nosso íntimo e, em consequência, com o íntimo de todos, maior a familiarização e experimentação em Deus. Mais puro e original, natural. Portanto, a lucidez, o amor, a humildade e a fraternidade, enganjando o amor fraterno, e assim mais nítidos são os sintomas da comunhão com ele. Os bons tesouros do coração, que a gente pode encontrar em Lucas, capítulo 6, versículo 45, e os tesouros do céu, que a gente pode também encontrar no livro de Lucas, também no capítulo 6, só que no versículo 20, a gente toca ali, nos tesouros do coração, que é amor, humildade e caridade, e nos tesouros do céu, que é transcendência, harmonia, êxtase e a majestade, quando a gente está além das intempéries do mundo. Isso ocorre pelo fato de que o estado natural da nossa consciência, Deus, é perfeitamente amoroso e fraterno, com liberdade referencial, causal e energética. O amor fraterno deveria ser sempre perfeito em todas as pessoas, o mundo inteiro demonstrando perfeição. Porém, devido à clareza consciencial, lucidez, comunhão com Deus, ainda não se encontrar profunda e íntima o suficiente. Ao invés de clareza e inclusão do todo, vemos e incluímos apenas parte, em uma inteligência estreita e exclusão do resto, limitando artificialmente a natureza, lucidez e amorosidade fraterna. Então, aqui fala que a gente não tem só preferência e rejeição por determinadas pessoas. A gente ainda consegue ser mais restrito. A gente consegue ter preferência e rejeição por determinados hábitos da mesma pessoa. Então, a gente gosta de uma determinada pessoa, a gente tem uma certa preferência por ela, mas ainda assim mais exclusivos por determinadas ações dela. E outras a gente exclui. A gente detesta, a gente abomina, a gente exclui e se afasta, repudia. Então, para a gente ver o quanto a gente ainda está estreito, a nossa lucidez ainda está muito precisando clarear e descortinar ainda muitos véus que cobrem ainda o nosso rosto para que a gente consiga enxergar Deus, o todo, em tudo, e não só a parte dele. Até aqui, pessoal. Alguém quer complementar alguma coisa? É só falar, não precisa nem pedir licença. Não? Podemos seguir? Vamos adiante, então. Questão número 12. Também dos atributos da divindade. Então, essas 4 questões, elas são deste capítulo. Seguimos. Já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim. De algumas, eles a entrevê pelo pensamento. À medida que o homem desenvolve a sua inteligência e a sua moral, ele compreende melhor as perfeições do Criador. Então, ele quis dizer que quanto mais maduro nós formos,
Quanto maior for a nossa relação com nós mesmos, com o nosso íntimo e, consequentemente, com o íntimo dos outros, mais fácil vai ser para a gente se relacionar com os atributos de Deus, com a forma mais natural que Deus tem de se expor, de se expressar. Ok? Vamos adiante? Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do ponto de vista do homem, sim, porque ele acredita abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente e para as quais a linguagem humana, limitada em suas ideias e sensações, não possui termos adequados para expressar. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito a instabilidades e nem a imperfeições que a imaginação possa conceber. Comentário de Kardec. Eric, fecha a porta do teu quarto. Tá, então fala mais baixo. Comentário de Kardec. Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos a ideia de infinito e eternidade. É imutável, pois se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único, pois se houvessem outros deuses, não haveria uniformidade de objetivos, nem uniformidades de poder na ordenação do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Assim, não teria feito todas as coisas e sua sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Agora, do livro Umbanda, É Deus Conosco, nós temos um parágrafo que fala sobre os atributos de Deus, fazendo literalmente um paralelo com esse texto que nós estudamos agora do Kardec. Então, o que o Pai Benedito nos fala sobre os atributos de Deus? Deus é criativo devido a dois atributos ou faculdades: o atributo da apreensão e o atributo da expressão. O atributo da apreensão é o fato de Deus estar em vigília, ciência ou saber puro. Algo mais profundo e mais poderoso que a simples percepção. O atributo da expressão é o fato de Deus poder se expressar. Deus se expressa frente a conteúdos sutis ou densos. Os conteúdos são sempre seu próprio corpo, pois Deus abarca tudo. Deus, assim, é vivo frente a pessoas e planetas, ou criando pessoas e planetas.
Agora, um texto que eu escolhi, passado pela nossa egrégora. Ainda sobre as expressões de Deus, vemos Deus expresso sem características, a não ser a capacidade de produzir toda e qualquer uma. E nisso nós chamamos ele de Espírito Santo, onde ainda nos dias de hoje há grandes debates dentre muitas religiões cristãs. O que não se pode negar é que Deus, através do Espírito Santo, é o Paráclito, que significa aquele que protege e conforta. Uma expressão divina, amparadora, independente de características ele possua. E também vemos Deus expresso com características, que é diferente de divindades. Numa religião politeísta, nós vemos vários deuses. Numa religião monoteísta, que é como a religião de Umbanda, como Kardec decodificou o Espiritismo, nós vemos um único Deus, soberanamente justo e bom, bondoso, caridoso, enfim. Então, nós vemos Deus expresso com característica. E para isso nós chamamos de orixás ou sete linhas, dentro da religião de Umbanda. Então, Deus expresso com características, no qual chamamos de sete linhas ou consciências orixás, no qual é Deus frente ao movimento da expressão. E daí o nosso teológico, tiramos as sete principais expressões. Aqui, literalmente, nós comungamos dentro da nossa casa. Só um minutinho. You have a car. É um pouco de tudo. É o filho jogando videogame, é o celular chamando todo o tempo, e um gato vizinho miando aqui na frente para chamar os outros gatos para brincar. É Deus expresso literalmente com várias características. Bom, seguindo. Dentro da nossa casa, nós expressamos as sete principais características de Deus, que nós chamamos de Orumalé. Então, Pai Exu é o primeiro, porque o Exu sempre vem abrindo todos os caminhos. O Orixá Exu é uma visão com características de Deus, sendo Deus frente ao esgotamento da negatividade, com provimento de vitalidade em nível de vigor. Mãe Oxum, sendo Deus, frente ao fortalecimento da positividade. Mãe Iemanjá, sendo Deus, frente à geração de benefício. Pai Ogum, sendo Deus, frente ao movimento progresso advindo da inteligência à ordem. Pai Xangô, sendo Deus, frente à causalidade. Pai Oxóssi, sendo Deus, frente ao livre-arbítrio. Pai Oxalá, também sendo Deus, frente ao amor fraterno, com a presença de sentido de existência, esperança e espiritualidade elevada, fé. Vocês sabem que eu acho que eu não botei a questão 14? Eu botei? Acho que não, né? Ficou uma questão para trás. Eu acredito. Não botei, né, Vilmar? Peraí que eu vou ver aqui agora. Vou baixar aqui da... Não, mas tá certo. Era 10, 11, 12, 13. Tá certo. Eram 4 questões e terminavam na 13. Tá certo. Ah, tá. Então, essa é a 13 e a última. Certo. Então, eu escolhi esse tema, esse texto, muito bonito na minha visão, que fala também sobre os atributos de Deus, a livre expressão e o Deus frente ao movimento. Quando a gente pratica Umbanda, a gente vê que a gente se torna romântico. Por isso que é muito bom conviver com um umbandista. Porque ele romantiza a espiritualidade. E agora eu vou ler calmamente esse texto
vocês prestem atenção. O Vilmar vai botar uma tela. Não, ele não vai poder compartilhar a tela, porque senão eu perco aqui, né? Depois eu vou mandar para vocês uma imagem que é Mãe Oduduá, que a potencialidade é Deus expresso na potencialidade, que é a capacidade de produzir tudo e qualquer coisa. Então, eu vou ler calmamente esse texto, e são os atributos de Deus frente às expressões, que são os movimentos e as ações de Deus. Eu posso botar a foto, aí tu só minimiza o zoom que a gente continua só te escutando. E daí eu coloco a Ok, imagem, tá bom? perfeito. Perfeito, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, Apareceu a imagem? apareceu a imagem. Tá, A gente está te vendo aí. ok. Só que aí eu estou tentando minimizar, mas não minimiza. Para mim, não minimiza. Não? Não. Eu vou fechar para mim, quem sabe, então. Pode ser, Aí, né? Não, também não dá. tá, então eu vou Vamos ver uma voltar, coisa. então. Essa imagem, então deixa eu só explicar um pouquinho. Tá. Essa imagem, nós vemos Deus expresso na potencialidade, que é o halo solar. Vocês podem ver que é um arco-íris, ó. Um arco-íris em volta do Sol. É um arco-íris diferente do arco que a gente vê naturalmente. É um halo que fica todo ele em volta do Sol colorido. Esse halo, esse movimento, essa ação da natureza, nós chamamos de Mãe Ododua, que é Deus frente à potencialidade. Então, vocês guardem essa imagem quando agora eu for ler o texto. Então tá, Vilmar, então tu pode tirar, por favor. Tenta colocar, ver se não entra junto. Vamos ver se a opção deu certo aqui. Tá. Ok. Voltei agora para o texto. Vocês ficaram com a imagem da tela? Ficamos. Tá. Muitas vezes, apenas olhamos sem enxergar. Nosso olhar se torna viciado em ver desamor, desigualdade e sofrimento. O reverso do amor fraterno. E assim, enxergamos coisas sem enxergar Deus. Expressa em movimento ação. Mãe Odudua, com potencialidade de criar tudo e qualquer coisa, aspira que tenhamos esta visão ao olhar e sentir a presença dele, nos seus detalhes mais sutis, como vendo na cachoeira a identidade de Mãe Oxum, na terra rica em mineral ou em grandes quedas d'água, a identidade energética de Mãe Obá. No rio raso, Mãe Onirá. No rio cercado por vegetação, Mãe Euá. No encontro do rio com o mar, Mãe Olossá. No rio que transpassou montanhas para chegar ao mar, Mãe Otim. Na espuma do mar, Mãe Acurá. Nos recifes de corais, Mãe Sobá. Nas águas, Mãe Colá. Na estabilidade do alto das montanhas e na transmutação da chama do fogo, Pai Xangô. Nas lavas em erupção, Pai Aganju. Na tempestade vulcânica, Pai Alufã. No trovão e no vento de tempestade, Mãe Ansã. No vento passando pelo bambuzal, Pai Dancó. Nas folhas, Pai Ossai. Nas flores, Mãe Iamiagé. Na floresta, Pai Oxóssi. Nas brisas, Pai Orungã. No vento do alto da montanha, Pai Afefê. Na vida em torno das flores e das plantações, Pai Ocô. Na terra firme, Pai Obaluaê. Na terra do subsolo, Pai Omulu. No mar, Mãe Iemanjá. No fundo do mar, Pai Olocum.
No horizonte do mar e no sol ascendente, Pai Oxalá. Nas pimentas e canaviais, Pai Exu. Nas frutas ricas em cor vermelha, Mãe Bombogira. Na chuva e seu lodo resultante, Mãe Nanamburuquê. No pântano, com mais vegetação e barro do que a água, Mãe Omilaré. No rio ou lago parado, Pai Danguibé. Na beira do rio e arco-íris, Pai Oxumaré. No vento que sopra, Mãe Cincirá. No furacão, Pai Airá. E assim por diante. Olha como a gente tem uma infinidade de expressões de Deus, de movimentos de Deus frente às ações do tempo, às ações naturais. E aí é a forma que eu encontro particularmente mais simples de expressar Deus. É olhando a natureza. Porque olhando a natureza, a gente consegue chegar com um dos nossos sentidos, ou usando alguns outros que nós somos sencientes, a tocar nos atributos da divindade. Porque todas essas consciências orixás que eu evidenciei, são poucas, aqui tem apenas 30 e pouquinhas, nem todas elas são expressões de calmaria, de tranquilidade. A gente vê lava vulcânica, a gente vê vulcão em erupção, a gente vê trovões e tempestades. E são, às vezes, movimentos, ações naturais que nos assustam e que nos tira, muitas vezes, do nosso conforto espiritual e emocional. A gente fica abalado, fica aflito, muitas vezes até angustiado. E é Deus. Então, se a gente levar esse contexto que eu exemplifiquei agora, natural, para dentro dos eventos e dos relacionamentos, é a mesma coisa. Nem sempre, ou melhor, até mesmo nas formas turbulentas de relacionamento, é Deus ali expresso e manifestado. Porque é um movimento de consciência, é um movimento emocional. Assim como ele está na natureza disposto de forma pura, ele também está em nós, na nossa forma de livre escolher. Eu escolhi um louvor, porque eu também não vou falar só de Umbanda, porque senão fica muito condicionado, né? E ficou uma aula falando muito de orixá e pouco de Kardec. A Carla vai me puxar as orelhas depois quando ela vem. Então eu escolhi um louvor, porque eu também gosto muito dessa manifestação cristã que se desenvolve nos templos evangélicos. Eu acho muito bonito essa expressão de religiosidade que eles têm sobre o canto. E a gente gosta muito de cantar dentro da religião de Umbanda. Então tem um louvor que canta assim: ninguém explica Deus. Então eu vou tentar cantar para vocês. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio, encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse,
ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica. Então, era isso. Eu acho que do crente ao ateu, como essa música fala, ninguém consegue explicar de forma plena Deus, porque nós ainda não somos plenos na sabedoria divina. Deus é eterno e nós somos imortais. Então, há uma grande diferença. Deus não foi criado, ele simplesmente sempre existiu. E nós sim, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, assim como os nossos filhos, os nossos descendentes, também são criados à nossa imagem e semelhança. Só que a única diferença é que um é mórfico, ele tem uma morfologia delimitada pela matéria, sendo a matéria mais densa, que é o corpo físico, e as demais, corpo etérico, corpo astral, e nós somos criados à imagem e semelhança na consciência, na bondade, na soberania, no poder de transmutar como fogo de Paixangô tudo que chega até nós. As coisas boas melhorar, aprimorar e expandir. As coisas más transmutar em bondade. Porque só assim a gente se aproxima de Deus. E só assim nós, tão pequenos e frágeis, podemos chamar a atenção dele para nós. Então agora eu convido vocês a explanar, ou conversar, ou expor, ou perguntar alguma coisa que eu possa compartilhar com vocês. Ninguém? Consegui até terminar dentro de menos de 1 hora. Não? Ninguém vai complementar nada? Não, eu vou complementar só com uma coisa que a Carla disse para a gente, que às vezes a gente fica muito confuso quanto a isso, que às vezes a expressão, como tu falou, ou agrada ou não agrada, a fim de aversão ou preferência. Se tudo é Deus expresso em características, né? E como ela disse na outra aula, bem explicadinho para a gente, que quem criou o mal foi o homem e não Deus, ou seja, a gente olha aquela expressão que também é de Deus, porque é a liberdade de se expressar de qualquer forma, e sabe que aquilo ainda é limitação da imagem e semelhança, não da criação. Então, aí tudo muda, né? A visão toda muda, que aí você vê que é limitação hominal, e não da expressão genuína de Deus, que também mora ali. E seria só isso. Perfeito, perfeito. E até para poder esclarecer e complementar e compartilhar também, eu acredito que todos vocês viram o filme A Cabana. Se não viram, é uma sugestão de filme para ver. Se ouviu, Mar, faz ok ou não. A Cabana. Chegou a ver o filme A Cabana? Eu vi o filme e li o livro. Ah, muito bem, muito bem. Então, tem uma frase dentro... Para quem não leu, eu recomendo. É muito bom, né? Eu não li o livro, mas vi várias vezes o filme, e inclusive essa semana, que eu fiquei de molho em casa, com a quarentena do Covid, eu vi o filme novamente. E dentro da caverna, ali quando ele está questionando a justiça divina, né, a sabedoria, ele pergunta, mas ele questiona que Deus não é justo. Porque se fosse justo,
não teria acontecido o que aconteceu com a filhinha dele, um ser tão inocente. E ali, a expressão, né, da justiça e da sabedoria fala para ele. Ou até não foi na caverna, acho que foi numa outra conversa com o papai na varanda da casa. Enfim, o que importa é o contexto. E ela disse: onde houver outra consciência que não seja Deus se expressando de forma livre, pelo livre-arbítrio, nessa consciência o mal pode surgir. Onde houver outra consciência que não seja Deus se expressando livre, Deus pode, ali o mal pode surgir. Então, e fica muito explicado, né? Deus, ele é soberanamente justo e bom. Mas qualquer um de nós que tem a livre escolha de se expressar como queira, surge o mal. Surge algo que não é Deus, que não foi criado por Deus. Porque nós também somos co-criadores, né? Alguém mais? Já temos aí, se quiserem, mais 9, não? Mais 9 minutinhos, não? Então, eu vou pedir para o seu Eduardo encerrar com a prece da noite. E aí finalizamos o nosso dia de estudo e deixamos aí para os nossos irmãos também contemplarem e se quiserem depois nos mandar sugestões ou nos mandarem textos ou complementar, inclusive essa noite de estudo que foi tão boa, pelo menos para mim, fica aberto. Certo? Foi muito bom mesmo. Obrigado pelas palavras. E vamos então agradecer, né? Vamos nos expressar, então, em forma de agradecimento. Vamos agradecer, primeiramente, a Deus, que foi o tema da palestra, né? Gratidão para nossas vidas, para nossa saúde. Acompanhando a palestra também, gratidão aos pais e mães orixás, né? Que sempre a gente possa se valer, que nem a gente fala, e se apegar e os entender cada vez mais, essas expressões, né? Então, gratidão a todos os guias, mentores, protetores, todos os orixás, gratidão Cristo, gratidão Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Obrigado. Então, muito obrigada por vocês, pela vida de vocês, pela saúde de vocês, pela família de vocês. Muito obrigado por esse momento em que a gente escolheu para estar todo mundo junto, estudando. Só tenho muita gratidão por todos os ensinamentos em que nos são passados e que a gente consegue compartilhar nesse grupo que é, nesse momento, aparentemente tão pequenininho, mas ele se torna tão grande frente a todo esse nosso movimento de mudar o nosso íntimo e de olhar a partir, com os nossos olhos físicos, um mundo diferente daquele em que a gente olhava há um tempo atrás. Uma ótima noite. Pergunto se alguém quer tocar o próximo conteúdo da semana que vem, que é panteísmo. Lanço aí o convite. Temos irmãos, eu acho, aí que já estavam estudando, dando uma olhada aí. Uma moça bonita aí, com cabelo escuro e blusa vermelha. Fora eu, né? Claro. Se ela quiser, a gente dá todo o suporte possível. Tem a dona... como é que é o nome da tua mãe, Vilmar? Eu sempre me esqueço o nome dela. Tá ali sentadinha também, eu não tinha visto. Naura. A dona Naura. Naura. Dona Naura.
Boa noite, dona Ana Aura, seja bem-vinda. A senhora também é convidada, viu? Se quiser tocar um assunto, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, mas eu acho que ainda não estou preparada. Eu acho que a Então, tá Chayana certo. tem mais condições. Ah, bom, então são Tenho dois votos. para comer direito, meus amores. Bota na Chayana, bota na Chayana. Vocês viram como é que foi a minha participação hoje? Tem problema, não tem problema nenhum. A sua participação no terreiro é assim também, não é tão diferente. Mínima condição de parar e coisa e tal. Posso até tentar tendo alguém de apoio junto. Posso fazer parte de uma dupla. Opa! Aí. Eu sei, desafio. Então tá, então vamos voltar ao ciclo. Ó. Teteca, quem sabe? Cadê ela? Sumiu aqui da minha tela, da minha timeline. Aqui. Posso fazer parte de uma dupla, ajudo. Então tá, então vamos maturando essa ideia, então, tá bom? Tá. Amanhã, então, até amanhã, no nosso ensaio da Curimba. Uma grande noite, um sonho maravilhoso para todos vocês. Fiquem com Deus, em Deus, fiquem em Deus, contemplando a presença luminosa dele no íntimo de cada um. E um grande beijo, tá bem? Brigadão. Tchau, obrigado pela noite. E só completando ali também, que nem diz a nossa prática, né, que nesse momento que a gente fica junto, a gente é uma consciência só, né? A gente se une e aí a gente chega um pouquinho mais perto dele. É verdade. E a gente aproveitou essa oportunidade que nos foi dada pelo Covid, né? Por essa pandemia toda, para conseguir nos unir com quem está longe fisicamente, né? Foi bem oportuno para todos nós essa situação. Imagina se a gente não tivesse essa ferramenta que nós temos aqui agora hoje. Estaríamos cada um de nós no nosso mundinho. Sim. Contemplando com aqueles ao derredor, como o texto do Miramês falou, né? E a gente consegue expandir tanto, né? E olha, tem todas as cidades envolvidas aí, né? Estados, enfim. Só muita gratidão por toda essa ferramenta que nos é lançada e a gente teve o mérito de usufruir. E a partir lá do meio do século nós vamos ter outras, muitas mais, que eu adorei saber, eu estava estudando sobre isso, eu adorei saber. O mundo espiritual ele vai conseguir se comunicar com a gente também por uma tela, a partir de 2050, Chico falou, que a gente vai ter acesso para se comunicar com o mundo espiritual a partir de uma tela de tablet. Então, olha que bênção, que mérito aí, nós vamos ter. O velho pode ser uma entidade. É verdade. É verdade. Aí o velho literalmente pode ser uma entidade. Que a gente vai acessar aqui, ó, meu. É verdade, é verdade. Meus amores, então tá. Uma ótima noite para todos vocês. Até mais. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Tchau.